Olá pessoal, aqui é o Marcelo Fontes. Estou vindo com mais um vídeo da série de estruturas metálicas, dimensionamento de estruturas metálicas pela NBR 8800. O assunto hoje é flexão e eu vou dividir o assunto em duas partes. Na primeira parte, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar só sobre a instabilidade global na flexão, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a instabilidade local. Eu vou pedir a vocês que deixem aí, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, deixem um like para a gente poder fazer o canal crescer. Bom, imagine então que eu tenho um perfil e que nesse momento ele não está sofrendo influência de nenhum tipo de estabilidade, nem local e nem global. Supondo ainda que eu aplique nele um momento, né? E se eu quiser calcular então a tensão que eu tenho em cada ponto do perfil, nesse caso aqui, nas partes mais extremas, eu tenho aqui que a tensão é igual a M sobre W da resistência dos materiais, sendo W o modo de resistência elástico, né? Agora, supondo que eu aumente esse momento aqui até o ponto em que as fibras mais externas do perfil, tanto superior quanto inferior, comecem a escoar. Então, eu vou dizer que neste ponto aqui eu estou com uma tensão igual a Fy, que é o início do escoamento da seção. Se eu reescrever essa equação, então eu tenho que o meu Fy é igual a M sobre W, nada de novo até agora. Então eu posso dizer que o meu momento isolando aqui é igual a WFy. Como eu estou relacionando esse momento ao início do escoamento da seção, então eu estou chamando ele de MY. Certo? Acontece que o processo de fabricação do perfil impõe a ele certas tensões, que é o que a gente chama de tensão residual, seja na laminação, seja no processo de solda, no caso do perfil soldado, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu for dimensionar o meu perfil, ele já tem tensões nele. Então eu não posso simplesmente chegar e aplicar a tensão que vai levar ele ao escoamento, porque na verdade eu vou estar ultrapassando, porque ele já tem uma tensão lá, que é a dita tensão residual. Então, para eu saber qual que é o momento máximo que eu posso colocar, eu preciso descontar da tensão de escoamento essa tensão residual, que é isso que eu fiz aqui nessa equação. Então eu estou dizendo que o momento máximo que vai levar a minha tensão ao escoamento, como eu já tenho a tensão residual lá dentro, então é o W vezes o Fy menos a tensão residual. Certo? A gente convencionou-se aí que essa tensão gira, a tensão média, né, gira em torno de 30% da tensão de escoamento. Então, se a gente reescrever a equação, a gente vai ver que o meu MY então está em torno de 70% do momento que levaria a tensão ao escoamento caso não houvesse tensão residual. Certo? Agora, lembrando que esse fato só vai ocorrer, né, eu só vou conseguir desenvolver essa resistência no perfil se não ocorrer antes disso uma flambagem global, por exemplo, ou uma flambagem local. Tá? Isso aqui é no caso de um perfil que eu consegui desenvolver toda essa resistência, porque ele não sofreu nem flambagem global nem local. Tá? Bom, dando uma olhada aqui no gráfico de tensão e deformação do aço, esse gráfico é bastante conhecido de todo mundo aí. No eixo Y eu tenho então o alongamento, e no eixo X eu tenho um alongamento, no eixo Y eu tenho a tensão relativa a esse alongamento. Se a gente olhar esse trecho linear, é o trecho que a gente chama de trecho que é elástico, né? Onde o patamar dele está aqui na tensão de escoamento, certo? A partir daqui eu tenho um alongamento bastante pronunciado, mantendo a mesma tensão, ou seja, o aço aqui está só esticando. E a partir daqui a gente tem um processo chamado de encroamento, que é quando o aço começa a ganhar resistência de novo até chegar à tensão de ruptura, que é o trecho plástico aqui, né? O comportamento plástico dele, né? É claro que quando a gente vai dimensionar o Fy, a gente não vai chegar literalmente ao Fy, por quê? Porque primeiro a gente tem a tensão residual e a gente tem o coeficiente de segurança, então a gente vai estar nessa região aqui, por exemplo. E o mesmo caso quando a gente estiver dimensionando um regime plástico, a gente não vai chegar na tensão de ruptura, porque a gente vai ter aqui um coeficiente de segurança. Obviamente que essa tensão Fu também precisa ser retrabalhada, e não é o Fu, né? Estou colocando aqui justamente só para a gente ter ideia dessa reserva de resistência que a gente tem. É só um gráfico ilustrativo. Tá. Então, supondo ainda então que o meu perfil continua sem sofrer instabilidade global e local, né?
e que eu queira então levar a minha seção à plastificação total, o que vai acontecer? Aquela fibra que estava aqui na tensão de escoamento, agora não é só mais uma fibra, é a seção inteira que vai estar com a mesma tensão uniforme, né? E igual à tensão de escoamento do aço. Obviamente que, como é a flexão, tem um trecho comprimido e um trecho tracionado, mas ambos estão atingindo aqui a tensão de escoamento de maneira que eu tenho minha seção completamente plastificada nesse caso. Então, a gente define aqui uma área superior, que é minha área comprimida, que eu estou chamando de AC, e a gente define também uma área tracionada, que é essa área inferior, que eu estou chamando de AT. Com isso, a gente sabe também que tensão é força sobre área, então se eu quiser calcular aqui uma força, basta multiplicar a área pela tensão que eu tenho. Então eu tenho aqui, multiplicando um AC pelo FY, eu tenho essa força aqui, que é uma força de compressão, que é da parte superior. A mesma coisa se eu fizer para a parte de baixo, eu vou ter uma força multiplicando a área pela tensão de escoamento, eu vou ter uma força de tração, né, na parte de baixo. Esse diagrama aqui é muito parecido com aquele diagrama que entende o concreto armado e o princípio é exatamente o mesmo. Ele está falando do mesmo efeito, inclusive de flexão, né? Se eu fizer então essa conta aqui, só formalizando o que eu já comentei, eu tenho que minha força de compressão, então a minha área de compressão vezes o FY. Minha força de tração é a minha área de tração vezes FY. Obviamente, como vocês já devem ter estudado isso aqui em concreto armado, vocês já estão prevendo que eu vou calcular aqui um momento resistente. E o momento então resistente é dado por esse binário aqui, que é a força de compressão aqui em cima vezes essa distância que eu tenho dela até a linha neutra, mais a força de tração que eu tenho aqui embaixo, multiplicando o AT pelo FY, vezes essa distância que eu tenho aqui, e obviamente multiplicando pelo FY. Então eu já reescrevi isso aqui, isolando o FY, e colocando aqui então a minha área vezes aquela distância ali em cima, a minha área tracionada vezes a distância aqui de baixo, e esse aqui então é a minha equação do momento resistente, né? Se a gente observar na norma, isso aqui é o dado módulo resistente plástico, que é dado pelo Z, né? Então essa é a forma de se calcular o Z. E esse momento que eu obtenho multiplicando o módulo plástico pelo FY é o dado momento de plastificação. Agora, existe muita dúvida de como calcular esse Z. Quando você olhar para a definição do Z, você vai lembrar lá da resistência dos materiais que esse termo aqui, a área vezes a distância até o centroide, a área superior aqui, por exemplo, vezes a distância do centro de gravidade dessa área superior até o centro de gravidade da seção, é dito momento estático, certo? Obviamente, se você fizer, botar esse eixo aqui embaixo, fizer a soma dos momentos, momento estático da parte superior e inferior, vai dar zero, tá? Porque a seção está em equilíbrio, então eu diminuo a área, mas o momento aumenta, enfim, mas as forças aumentam, tem a variação. Então, se eu calcular o momento estático da parte superior e da parte inferior, vai dar zero. Mas a definição do módulo plástico, então, é a soma dos momentos estáticos da seção, obviamente em módulo, né? Então, pronto, está definido aqui como calcular o momento plástico de qualquer seção. É simplesmente você calcular o momento estático de cada trecho da seção que eu tenho aqui, em relação, obviamente, ao centro de gravidade, né? Só que tomando os valores em módulo e somando no final. É assim que se define o módulo plástico. Indo então para o caso de instabilidade global, na flexão ela é chamada de flambagem lateral com torção. Na nossa norma está definido como FLT. Se você for pesquisar na norma americana, está com LTB, que é Lateral Torsional Buckling. Tá? Eu tenho uma figura aqui mostrando exatamente o que é esse fenômeno. Que na verdade eu tenho uma viga aqui, que entre este ponto e este ponto eu não tenho travamento algum. Tenho aqui um carregamento superior nela. Aqui ele está representando até um carregamento axial aqui, mas não vem ao caso. Não é o que a gente está discutindo aqui agora. E imagine o seguinte, quando eu carrego essa viga aqui até um determinado limite, a parte superior dela funciona como se fosse uma coluna, porque ela está completamente comprimida, né? E a gente viu no vídeo anterior
que uma coluna, obviamente comprimida, em determinado ponto, até quando eu carrego ela até um determinado limite, ela vai tender a flambar lateralmente. Então essa parte superior da viga funciona como se fosse uma coluna. E como a tensão que eu estou gerando em cima dela aqui é uma tensão de compressão, ela vai tender a flambar lateralmente, dependendo desse comprimento que eu tenho aqui dela, que é o comprimento extravado. Então o fenômeno é mais ou menos esse. Eu tenho aqui a minha viga e eu vou carregar ela, nesse caso aqui, com uma carga gravitacional, né? Então eu vou ter a parte superior desse perfil aqui completamente comprimida. Então ela vai estar suscetível à instabilidade por flambagem. Calma que nós não chegamos na torção ainda, né? Então quando esse perfil está completamente comprimido, ele vai tender a sair lateralmente aqui, porque ele pode sofrer o efeito de flambagem. Então ele faz isso. Ele tende a sair lateralmente aqui. Só que ao sair, a minha carga continua agindo em cima dele. E o fato dele ter saído aqui lateralmente gerou uma excentricidade em relação à posição da mesa inferior que eu tenho aqui com relação à carga. Essa excentricidade gera um momento. E aí então aparece a torção no perfil, que leva o perfil ao colapso, que é isso que você está vendo aqui nessa figura. Então esse é o fenômeno de flambagem lateral com torção. Entendeu? Na verdade, são dois processos para chegar até o colapso. O primeiro é a compressão pura agindo, que é oriunda da flexão. E a partir daí eu tenho um momento de torção, que é como se fosse um efeito de segunda ordem, gerado exatamente pela instabilidade que eu vou ter da mesa superior. Então, o efeito de torção é um efeito de segunda ordem aqui. Tá? Bom, definindo então o que é FLT, a gente precisa definir também o que é comprimento extravado. É a distância que eu tenho entre dois pontos de contenção lateral do elemento comprimido. Nesse caso aqui, do perfil que a gente está analisando, é a mesa superior, né? Se a gente plotar aqui no gráfico, então, como a gente tem, como a gente fez lá na compressão, a gente tem o índice de esbeltez do perfil da coluna, né, que é o que geralmente manda na resistência do perfil. No mesmo caso aqui, analogamente, a gente tem também uma esbeltez que é calculada praticamente da mesma forma. É o comprimento que eu tenho entre travamentos, né, o comprimento travado, que a gente está chamando em cima, dividido pelo raio de giro na menor inércia, obviamente, né, que a gente só tem carga, ela só pode sair aqui lateralmente na menor inércia. Na maior inércia não ocorre flambagem lateral com torção, né? Então, se a gente pegar aqui um gráfico de resistência dele e traçar a resistência que eu tenho do perfil em função da esbeltez que eu tenho, eu vou ter o seguinte: aqui nesse limite superior, esse patamar superior aqui, eu tenho um momento de plastificação da seção, que é o momento máximo que eu consigo chegar no caso de eu conseguir desenvolver toda a capacidade resistente do perfil. Tá? Então, eu não posso ultrapassar esse limite aqui, senão a estrutura entra em colapso, a viga entra em colapso, né? Então, esse aqui é o meu limite superior, né? Mas veja que ele vai até um certo limite de esbeltez, que é o limite que a gente chama de limite de esbeltez para que ocorra a plastificação da seção. Qualquer perfil que eu calcule e que ele esteja com esse limite de esbeltez aqui abaixo, né, que esse índice de esbeltez aqui abaixo desse limite de plastificação aqui, eu vou estar dimensionando o meu perfil no regime plástico. Eu vou conseguir usar toda a capacidade do meu perfil, certo? Acontece que às vezes eu preciso usar uma esbeltez maior, e aí eu vou cair num trecho aqui da curva, que é esse trecho reto, né? Esse trecho reto aqui, em que eu vou ter que estabelecer um novo limite, que ele não é indefinidamente, ele vai até um certo limite, né? E é para esse limite aqui eu também vou definir um momento, que é o momento máximo que eu tenho para essa região, um momento mínimo nesse caso aqui, a partir do qual eu consigo calcular o meu perfil no regime elastoplástico, né? Então ele vai cair nesse trecho aqui. Mas supondo que ainda assim eu precise aumentar mais ainda a esbeltez do meu perfil, da minha viga, né? Bom, à medida que eu vou aumentando a esbeltez, veja que minha resistência vai só caindo. Então, a partir desse ponto aqui do lambda R, eu só consigo usar a minha resistência elástica no meu ponto, né? no meu perfil, porque eu estou com um perfil muito esbelto. Bom, para esse trecho aqui, onde eu tenho o meu lambda menor do que o lambda P, a minha resistência é basicamente pegar
o momento de plastificação e dividir pelo coeficiente de segurança. Eu já tenho minha resistência aqui, minha capacidade, consegui desenvolver no meu perfil a capacidade máxima dele. Se eu cair nesse trecho, entre esse trecho aqui do lambda P ao lambda R, eu vou cair no meio dessa curva aqui, eu preciso definir qual é a equação dessa curva para eu poder saber em que ponto eu vou ter correspondente aqui. Suponhamos que eu caia nesse ponto aqui, eu preciso saber, chegando aqui nessa curva, qual que é o momento máximo que eu posso botar. Essa equação é definida por essa. Essa aqui é a equação da reta, né, que está entre esses dois pontos aqui, né? Então, se você fizer aqui lambda P menos lambda R e fizer a conta desse trecho aqui, calcular qual que é a coordenada desse ponto, traçar a equação da reta desse ponto a esse ponto, você vai obter exatamente essa equação que está aqui entre colchetes. Acontece que a norma pede para fazer uma correção para levar em consideração o momento ao longo daquele trecho travado, porque o momento pode ser, dependendo do carregamento que você tiver, pode ser completamente irregular ali. Então ele multiplica por esse fator aqui de correção, que é chamado CB, que tende a uniformizar o momento dentro do trecho que eu estou analisando, certo? Então, para calcular então a resistência do meu perfil, da minha viga no regime elastoplástico, eu preciso definir a equação dessa reta, que é dado por essa equação que está aqui entre colchetes, e preciso ainda fazer uma correção nela para levar em consideração esse trecho todo irregular que eu vou ter de momento na viga, dependendo do tipo de carregamento que eu tiver, certo? A partir daí, então, se eu não puder usar uma SBOT pequena, né, que cai nesse trecho, eu vou ter que calcular no regime elástico, e eu preciso calcular, então, o que é chamado de momento crítico da seção, né? E ele é crítico não é à toa. Veja que como a resistência aqui cai bruscamente a partir desse ponto aqui do lambda R. Então, esse momento crítico é tabelado e é dado na norma. Não vou falar aqui sobre ele, sobre definir a maneira de calcular, porque primeiro toma muito tempo e segundo a gente já tem isso aqui na norma, só você chegar lá no anexo G da norma e tem lá para cada tipo de seção qual que é o momento crítico, para cada condição de carregamento qual que é o momento crítico e tudo mais. Então é basicamente olhar lá na norma. Tá. Se eu quiser saber como calcular aqui então o limite aqui, né, para qual a minha SBOT eu posso calcular com momento plástico, é isso aqui. O meu lambda P então é 1,70, no caso aqui de um perfil I, H ou U, fletido em relação a maior inércia e tudo mais, eu tenho aqui esse limite, que é 1,76 raiz de E sobre FY. Veja que isso aqui eu tenho que comparar com o meu LB sobre RY. Então, se eu quiser saber qual que é o comprimento destravado máximo, basta eu multiplicar esse lambda P pelo RY. Eu sei qual que é o comprimento máximo que eu posso ter naquela minha viga destravado para que eu desenvolva toda a capacidade resistente daquele perfil, né? E ela dá esses limites aqui para vários casos de carregamento, para vários tipos de seção, tá? O lambda R também é a mesma coisa. Está aqui tabelado. Em alguns casos você precisa consultar o anexo. Anota aqui. Enfim, esse é a maneira de se calcular esses limites. E veja aqui que eu tenho aqui também um momento crítico, né? Em alguns casos ele dá aqui, em outros casos a equação é muito grande, você precisa ir lá no anexo e checar. E aqui o MR, que nada mais é do que aquele momento lá que a gente definiu, por exemplo, nesse caso aqui, tirando do FY a tensão residual. Então veja que aqui a gente está bem exatamente naquele limite lá, que é o meu limite, que é o patamar superior ali do meu limite da tensão de escoamento, que a gente calculou logo no início do vídeo, né? Então é assim que eu faço a conta para calcular a resistência na flambagem lateral com torção. Bom, ainda falta a gente falar do CB. O CB é calculado dessa forma. Tem essa equação aqui, que é 12,5 momento máximo, dividido por 2,5 momento máximo, mais 3 MA, mais 4 MB, mais 3 MC. O que é MA, MB e MC? Bom, o momento máximo é o momento máximo que eu tenho no trecho que eu estou analisando. O momento MA é o momento que eu tenho a 1/4 do início daquele ponto. O momento MB a meio, a metade daquele trecho que eu estou analisando. E o momento MC a 3/4 daquele trecho que eu estou analisando. E ainda existe esse fator de correção, mas que na maioria dos casos que a gente vai usar é 1. A não ser que você tenha uma seção monossimétrica, né?
e aí você vai ter que aplicar um fator de correção aqui, mas na maioria dos casos a gente vai ter esse fator aqui igual a 1, e lembrando que o limite aqui do CB é 3 na nossa norma. Para exemplificar como calcular esse fator de correção, eu tenho aqui uma viga biapoiada, né? E eu estou aqui representando aqui o travamento nela como sendo travamento na mesa superior e na mesa inferior, nesses pontos aqui. Então eu tenho aqui um LB1, né, que é um comprimento travado 1, tenho um LB2, que é esse comprimento daqui até aqui, e tenho um LB3, que é o comprimento daqui até aqui. Então veja que para cada trecho que eu tenho aqui, ele pega um trecho aqui do diagrama de momento, né? Como esse fator aqui é calculado para cada comprimento travado, isso é importante falar, porque muitas vezes eu já vi vários cursos e tal que o pessoal só joga essa equação, né, e fala é assim que se calcula, mas não menciona que isso aqui é calculado para cada um dos trechos. Então o pessoal acaba pegando a viga inteira, pegando no momento aqui a 1/4, no meio, e aqui calculando o CB como se fosse para a viga inteira. E não é. Isso só é verdade se eu não tiver nenhum travamento entre esse ponto e esse. Mas eu tendo travamento, esse CB ele é diferente para cada um dos trechos. Então, para cada LB que eu tenho aqui, eu vou ter um CB1, um CB2 e um CB3. Então, supondo que eu esteja analisando, eu vou ter que analisar a minha viga em seção por seção aqui. Então, para cada seção aqui, eu vou calcular um CB, certo? Supondo, então, que eu esteja analisando o trecho aqui do LB3. Então, eu vou ter que definir qual que é o meu M máximo para esse trecho. Daqui até aqui, o meu M máximo é esse M que está aqui no início do meu comprimento travado, né? Eu vou ter que pegar também o MA. O MA é o primeiro quarto aqui da seção. Então, eu vou pegar aqui meu LB sobre 4, né? Esse ponto aqui é meu MA. O meu MB é no meio da seção. Eu vou ter que pegar esse momento aqui. E o meu MC é nesse outro trecho aqui. Com esses 4 momentos aqui, então eu jogo nessa equação e aí eu consigo calcular o CB. Mas veja que eu tenho que fazer o cálculo do CB para esse trecho aqui, para o trecho do LB2 e para o trecho do LB1. Então veja que esse fator aqui de resistência, que vai corrigir a minha resistência aqui, ele varia ao longo da seção do perfil e varia com o diagrama de momento. Então eu tenho que tomar muito cuidado, esse CB é muito importante. Eu já vi muita gente comentando, olha, a favor da segurança, usa sempre o CB igual a 1, e aí você não preocupa, você não vai estar errando nunca. Bom, isso é verdade, se você fizer isso, você vai estar acertando sempre, mas você vai estar deixando de levar o seu perfil à resistência máxima dele. O que quer dizer o seguinte, se você for dono de uma fábrica e você estiver calculando suas vigas lá para concorrer numa obra, se você botar CB igual a 1, você não vai ganhar obra nenhuma. Porque seu perfil vai ficar tão pesado, que você não vai ter condição de competir com ninguém. Porque o CB, se você lembra bem, a gente voltar aqui atrás, ele multiplica o momento resistente. E o CB é maior que 1 sempre. Entendeu? Ele é no mínimo 1. E no máximo 3. Se você usar 1, você está usando o mínimo da capacidade de resistência elastoplástica que você vai ter aqui. Então, calculando o perfil, calculando o CB, você vai estar levando sim o seu perfil à resistência máxima que você vai ter naquele trecho ali elastoplástico que você está calculando. Então, se você tiver medo, não tiver seguro como calcular o CB, tudo bem, use 1. Mas se você estiver bem seguro depois disso aqui, sabendo como é feito o cálculo e tudo mais que você tem que definir para cada trecho, não tem por que você usar CB1 mais. Agora, é claro, tem alguns casos em que o CB é obrigatoriamente 1, entendeu? E na norma está definido lá. Não vou falar de cada um deles também, porque a gente está chegando em vídeos muito longos aqui, eu não quero que esse vídeo se estenda muito. Mas se você quiser saber quando o CB é obrigatoriamente 1, você vai lá, você vai ver que caso tenha vigas em balanço e tudo mais, então você vai ver lá cada um dos casos em que o CB é 1. Mas tirando aqueles casos, eu recomendo que você calcule o CB sempre. Você vai estar chegando numa estrutura extremamente econômica. Se você é um calculista, você vai estar agradando ao seu cliente, porque você vai estar entregando para ele uma obra mais econômica. E se você for um cara que fabrique, e aí você vai estar entrando numa concorrência, competindo de igual para igual, em termos de peso, né?
Bom, feito isso, então eu tenho condição de calcular qual que é a resistência do meu perfil a momento fletor, levando em consideração a flambagem lateral com torção, né? Falta ainda falar das flambagem local. Então, a gente viu que se eu calcular aqui minha esbeltez, né, para aquele trecho ali destravado, e ela ficar abaixo do lambda P, e o lambda P a gente viu como calcular, é só chegar naquela tabela lá, eu vou estar trabalhando aqui num regime plástico, vou poder desenvolver toda a capacidade do meu perfil chegando até o MPL, então basta que eu calcule a minha resistência do meu perfil dividindo o MPL por um fator de segurança. Só isso. Eu vou estar um pouquinho aqui abaixo do meu limite de plastificação do perfil. Caso minha esbeltez fique entre lambda P e lambda R, eu estou nesse trecho aqui da reta, né? Então eu tenho que jogar nessa equação, calcular o CB, como a gente falou anteriormente, e então eu calculo a resistência do meu perfil no regime elastoplástico, que é esse trecho que está aqui. Caso as condições do meu projeto não me permitam eu calcular no regime elastoplástico ou no regime plástico, então eu vou ter que partir para o regime elástico. Infelizmente, nesse caso, a minha resistência vai ser muito baixa. E eu vou ter que calcular, então, o momento crítico da seção, que é o momento que está nessa curva aqui. Veja que à medida que eu aumento aqui a esbeltez, ela cai aqui muito rápido, né? A resistência do perfil cai muito rápido. E eu vou pegar, então, o momento crítico e dividir pelo meu fator de segurança. E eu vou obter, então, a minha resistência do perfil, levando em consideração a flambagem lateral com torção. É claro que a resistência do perfil ainda não está completa, porque eu preciso checar se o perfil vai sofrer flambagem local e se ele vai sofrer flambagem local da mesa, sofrer flambagem local da alma, né? E a resistência vai ser a menor das três. A menor resistência obtida entre a flambagem lateral com torção, a flambagem local da alma e a flambagem local da mesa. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as flambagens locais. Nesse vídeo a gente encerra por aqui. Eu agradeço aí vocês por terem assistido. Mais uma vez eu peço aí que deixe o like no canal, assine o sininho para você ser avisado aí quando eu lançar vídeos novos. Então aqui meus dados para contato, minha página do Facebook, agradeceria muito se vocês curtissem lá também. E é isso, até o próximo vídeo.